Prezados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Neste momento vamos, após ter visto 1 Timóteo, nesta sequência cronológica das epístolas, nós vamos a Tito. Isso mesmo, Tito. Estamos falando não da sequência da Bíblia, mas da sequência cronológica provável, aceita pelos teólogos. Qual é o propósito da epístola de Paulo a Tito? Ele dá várias instruções a Tito sobre o procedimento da igreja para ajudá-lo na grande responsabilidade de estabelecer ordem na igreja e constituir líderes. Como nós já vimos, estas epístolas, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, são as chamadas epístolas pastorais. Vejamos o conteúdo desta epístola a Tito. Tito era um não-judeu que se havia tornado cristão. Foi um dos colaboradores, foi um dos companheiros de trabalho do apóstolo Paulo no seu trabalho missionário. Nós encontramos menções a Tito em Gálatas capítulo 2, versículos 1 a 3, 2 Coríntios 7, 6 a 16. Paulo o havia deixado na ilha de Creta, a fim de que ele organizasse e dirigisse as igrejas dali. Isto vamos ver na própria epístola de Tito, capítulo 1, versículo 5. Na carta a Tito, o apóstolo trata dos deveres e da maneira de agir dos dirigentes das igrejas, fala também das responsabilidades do próprio Tito nas suas relações com os vários grupos de pessoas das igrejas. Então, são orientações importantes ao líder que foi instituído, colocado, nomeado pelo apóstolo Paulo. O apóstolo recomenda que Tito use a sua autoridade para o bem do povo de Deus e que a sua maneira de agir seja tão correta e que sirva de exemplo para todos. Isto está no capítulo 2, versículo 7. Diz que a vida cristã se torna possível por causa da bondade e do amor de Deus, o qual nos salvou porque teve compaixão de nós, e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Isto está no capítulo 3, versículo 5. Vejamos alguns dados importantes desta epístola. Tendo saído de Éfeso, Paulo foi para Macedônia e talvez navegasse para Creta, que visitara na sua viagem para Roma. Nessa ocasião, passou algum tempo ali, mas deixou Tito atrás para completar o estabelecimento da igreja e retificar os seus erros. Isto era importante. Paulo estava se separando de Tito e era necessário que as igrejas estabelecidas pudessem ser confirmadas, os erros pudessem ser corrigidos. Nós já vimos, estamos vendo através deste breve estudo das epístolas, que em algumas igrejas haviam muitos problemas, haviam muitos erros doutrinários, problemas morais, como em Corinto. E tudo isto precisava ser corrigido de maneira imediata. Nós, analisando bem a vida da igreja, se nós começarmos a analisar o funcionamento de uma igreja, nada pode interferir no bom andamento da igreja do Senhor. Se algo não está bem, aquele problema precisa ser corrigido imediatamente. Nós não podemos deixar o mal crescer, nós não podemos deixar que uma laranja podre estrague as demais. Então, é o mesmo princípio. Este mesmo princípio está aí no ministério de Paulo, o cuidado que ele tinha para com as igrejas. Então, aí está. Paulo escreveu para Tito, que estava pastoreando a igreja em Creta. Então, Tito era o pastor, era o líder da igreja em Creta. A situação em Creta estava desanimadora. A igreja estava desorganizada e os seus membros tinham um comportamento completamente
descuidado. Se você começa a ler a epístola, você começa a descobrir estes problemas. E todos os erros, já falamos, os erros precisam ser corrigidos. A igreja desorganizada. Bem, na nossa experiência como missionários, já encontramos problemas assim. Chegamos e encontramos literalmente igrejas que foram fechadas. Eu dou um exemplo no Peru. E nós ainda pegamos um pouco do terrorismo no Peru, já no seu final, e muitas igrejas haviam sido fechadas. Algumas, pela misericórdia de Deus, foram reabertas. Mas haviam muitos problemas, muita desorganização, tanto na parte administrativa, como na parte doutrinária, na parte espiritual. E não é diferente daqui da epístola a Tito. A igreja, o texto nos mostra que a igreja estava desorganizada e os seus membros tinham um comportamento completamente descuidado. O comportamento descuidado dos crentes causam problemas, trazem problemas seríssimos, comprometem o testemunho daquela igreja local. As perturbações em Creta tinham sido causadas pelo relaxamento moral resultante das tendências naturais dos cretenses. Mas o que é isto? Isto você vai encontrar no capítulo 1, versículos 12 e 13. Acentuando-se por disputas acerca de fábulas e mandamentos judaicos, encorajados por um grupo de judaizantes. Isto você vai ver no capítulo 1, versículo 10. Ímpios, capítulo 1, versículo 16, rebeldes, capítulo 1, versículo 10, provocadores de divisões, capítulo 1, versículo 11, e mercenário. Então, este era o grande mercenário, capítulo 1, versículo 11. Então, este eram os problemas que Tito estava enfrentando e o apóstolo Paulo está exortando ao seu discípulo Tito a consertar, a reorganizar a igreja naquela localidade. Vejamos o esquema do conteúdo da epístola a Tito. A introdução, que vai do capítulo 1, versículo 1 a 4, fé e vida na igreja. Aí é uma sessão longa, vai do capítulo 1, do versículo 5 até o capítulo 3, versículo 11. Aí vamos ver os líderes da igreja. Paulo vai colocando em ordem isto. Então, isso nós vamos encontrar no capítulo 1, de 5 a 16. A doutrina verdadeira, capítulo 2, de 1 a 15. A conduta cristã, capítulo 3, 1 ao versículo 11. Os conselhos finais, capítulo 3, de 12 a 15, e a bênção. E esta epístola, embora seja pequena, nós vamos encontrar detalhes preciosos, tanto a nível de história, como a nível de pesquisa, como a nível de doutrina, como a nível de procedimento cristão. Nós vamos encontrar muitas coisas aqui. Eu espero que vocês possam também estar extraindo muitas coisas boas, obviamente, e que em vosso conhecimento das Escrituras vocês cresçam e vocês como líderes também façam como Tito, corrigindo, aparando aquilo que não está bem. Aqui nós ficamos. Eu deixo para vocês um grande abraço. Que Deus abençoe as suas vidas rica, abundante e poderosamente.